para lermos a palavra de Deus para enlevo espiritual e edificação de nossos corações. Texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 e seguintes, que nos diz: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 18: E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram a Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Versículo 27: Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 30: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém. Prezado irmão e amigo, o texto da palavra de Deus nos conta que o apóstolo Paulo parou na cidade de Atenas para esperar os irmãos. E Atenas era uma cidade muito importante, era o centro do conhecimento daqueles dias. Os filósofos, sábios, todos estavam por ali, sempre buscando saber e conhecer, e eles viviam apenas a buscar as novidades e considerar os fatos e acumular conhecimento. E eram religiosos. A palavra do Senhor diz que eles eram tão religiosos que eles fizeram muitos altares, e em cada altar colocavam um Deus. Colocava uma imagem de escultura, um ídolo, colocava ali talvez alguma frase, pelo que entendemos aqui. E Paulo foi olhando aquilo, e aquilo foi perturbando o seu coração, porque ele via um povo entregue à idolatria, à mentira, ao engano, aos ídolos que não tem nenhum poder e nada pode fazer. E chamou-lhe a atenção então um altar que eles colocaram entre tantos, e aquele altar estava vazio, e eles puseram uma frase: Ao Deus desconhecido. Cuidavam eles que a divindade se dividia em múltiplas pessoas, e que havia um Deus para cuidar da chuva, havia um Deus para cuidar do amor, havia um Deus para cuidar da agricultura, havia um padroeiro para cada coisa. E aí então esse paganismo, preocupado, quem sabe existe um outro Deus,
que nós não conhecemos, e preocupado em adorar todos os deuses que eles imaginavam existir, botou o altar e disse ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, que conhecia o Deus único e verdadeiro, conhecia aquele que deixou o resplendor da sua glória, tomou a forma humana, foi à morte de cruz, para tirar o homem dos seus pecados, lavando pelo seu sangue e lhe dando a salvação da sua alma e o direito de, ao fechar os olhos aqui, entrar na cidade celestial pelas portas, para o descanso eterno e glorioso, sabendo ele que era o único e vivo caminho para a glória celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que este Jesus é o único Deus verdadeiro e glorioso, e conhecendo mais que a idolatria é abominável aos olhos de Deus, que a idolatria desagrada a Deus, aborrece a Deus quando o homem toma um ídolo e tenta colocar no lugar de Deus. Paulo, então, cheio do amor de Deus, não se conteve e começou ali mesmo naquela praça a falar do grande amor de Deus, da graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, deste único caminho para a salvação, a dizer para o povo que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, a dizer para o povo que ele vem buscar os salvos, a dizer para o povo que ele vai trazer juízo sobre os desobedientes, sobre os idólatras, e que os idólatras não estão salvos. E o povo ficou preocupado. Quem é este paroleiro? Quem é este falador, falante? O que anuncia ele? É algo novo. E os atenienses, os filósofos estoicos, epicureus que estavam ali entre os habitantes de Atenas, logo ficaram curiosos. Vamos levar este homem para o Areópago. Vamos levar lá para o anfiteatro, para que lá ele possa explanar a respeito disso que ele está falando. E aí então o apóstolo Paulo passa a falar, e ele diz assim: eu vos percebi supersticiosos. E ele diz assim: passando eu, vi o altar vazio, com a frase: é o Deus desconhecido. E ele diz assim: este que vós honrais não conhecendo. Vocês têm cuidado que a divindade habita o templo feito pelos homens. Vocês têm cuidado que a divindade é semelhante ao barro, ao ouro, à prata. E vocês estão terrivelmente enganados. Paulo aqui diz assim: vocês são ignorantes, desconhecem o que é Deus, e a graça de Deus e o poder de Deus. Porque Deus não se assemelha a nenhum ídolo de gesso, de barro, de bronze, de ouro, de ferro, de qualquer metal, de qualquer tamanho, porque Deus é Espírito, diz a palavra, e importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é com a fé genuína, pura no Senhor Jesus Cristo. Não adianta o homem ter fé num ídolo ou noutro ídolo, porque não existe um Deus para cada coisa. Não existe um padroeiro para cada família, para cada situação, para cada cidade. Não existe. Tudo isso é um engano do paganismo que o Brasil tem herdado, e o Brasil tem estado metido debaixo do jugo da idolatria. Mas Jesus Cristo veio para libertar também o Brasil, também para os brasileiros. Jesus veio para libertar o povo de Bitinga da idolatria, dos ídolos e da mentira do diabo, dizendo: a graça se manifesta pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é nada feio, meu amigo, que alguém se curve diante do ídolo, porque a pessoa foi ensinada daquela forma. Ela foi ensinada a adorar o ídolo, e ela faz com zelo, faz com cuidado. Ela pega o seu ídolo, ela espana ele, passa um pano molhado,
ela cuida do seu ídolo, porque ama, porque está no coração, porque aprendeu a ter respeito e se curvar e reverenciar e adorar aquele ídolo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que o ídolo não pode fazer nada. Deus não é um Deus que você precisa fazer as coisas por Ele. Deus não é um Deus que não pode falar. Deus não é um Deus que não pode lhe ouvir. Deus não é um Deus que não pode cheirar. Deus não é um Deus que não pode apalpar. Deus é um Deus verdadeiro, que Ele pode ver o seu coração e a sua necessidade. Ele pode estender as mãos na cruz, pregado ali por causa dos meus e dos seus pecados, e Ele pode hoje estender as mãos para você, e as mãos dele estão estendidas para você. Ele pode ouvir. O profeta Isaías diz assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir. Pelo contrário, a Bíblia ensina que os ouvidos do Senhor estão atentos. Mas Deus não toma em conta, diz aqui no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância. Às vezes alguém pode dizer: mas aí você me ofende, me chamando de ignorante. Não é nesse sentido ofensivo. Ignorante é quando nós desconhecemos. É muito mais os assuntos que eu sou ignorante do que daqueles que eu conheço. Mas o Espírito Santo nos tem dado a compreensão da sua palavra. Não é um privilégio meu, não é um privilégio de alguns, é uma oportunidade que você que me assiste nesta tarde tem. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, confie nele, clame a Ele, entregue a Ele a sua vida. Não se curve diante dos ídolos, mas se curve diante do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que pode te ouvir, estender a mão, vir em tua defesa, lhe dar a libertação, perdoar os seus pecados, ressuscitou dos mortos para lhe dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Ele diz aqui: Ele não toma em conta, Ele releva, Ele perdoa, porque Ele quer aperfeiçoamento. Se você tinha fé nos ídolos, Ele não quer que você perca a fé, Ele quer que você deposite a fé nele. Tire a sua fé que está depositada num ídolo qualquer e agora deposite no Senhor Jesus Cristo. O mundo continua o mesmo, desde os dias desse paganismo dentre os gregos. Tem alcançado o mundo, as religiões têm acomodado para poder ter mais gente, para poder viver em paz. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: cuidar que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque havendo 3 numa casa ou 5 numa casa, serão 2 contra 3. Porque o Evangelho do Senhor é um divisor de águas. Divide aqueles que não querem crer daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Só que uns estarão à direita do Senhor e outros estarão à sua esquerda, nos diz a sua palavra. De que lado você quer estar o dia que você for para a eternidade? À esquerda do Senhor ou à direita? Estarão à direita do Senhor aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como único e verdadeiro Deus. Aqueles que deixaram os ídolos, aqueles que negaram os ídolos e abraçaram Jesus, estarão à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que negaram Jesus com as suas obras e depositaram a sua fé nos ídolos, como este povo fazia. Mas Deus não toma em conta o tempo. Você pode ter confiado no ídolo 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa. Se hoje você quer confiar em Jesus Cristo, Deus verdadeiro, Ele te abraça, Ele te recebe, Ele te salva, porque o ídolo não pode salvar. É você que limpa o ídolo, não é o ídolo que limpa você. É tão diferente, querido. Aqui nós anunciamos o Jesus que nos limpa, um Jesus que nos purifica. Diz a palavra: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós anunciamos um Deus feito homem, cujo sangue lava e purifica, embranquece e nos garante a salvação. Por isso deixamos ídolos que nós temos que embranquecê-lo. Mas aqui diz a palavra: Ele não está longe. Deus é um Deus verdadeiro. Ele diz assim aqui ainda:
Deus não habita em templos feitos por mão dos homens, nem tampouco é servido pelas mãos dos homens. Se esse Deus é servido pela mão dos homens, ele não é Deus, nos diz as Escrituras, como que necessitando de alguma coisa. Faz a restauração do meu ídolo ou do meu Deus. Meu amigo, o nosso Deus é que nos restaura. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo nosso Senhor, é Ele que dá a vida, que dá a respiração e faz todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra que Ele não está longe, porque você pode ir tateando, apalpando, mesmo não conhecendo bem, mas procurando conhecer. Você pode se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e pedir dele graça e conhecimento, e ele diz assim que você poderá achá-lo, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele está bem perto. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, dizendo que está junto de ti, a saber se com o seu coração crê em Jesus, crê que ele ressuscitou dos mortos, confessar com os seus lábios que crê, você é salvo por ele, para adorá-lo em verdade. E ele diz assim: porque nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Ninguém se move no ídolo, ninguém existe no ídolo, ninguém pode viver no ídolo, mas em Jesus Cristo nós vivemos, movemos e existimos nesse Deus verdadeiro. Mesmo aqueles que adoram ídolos ainda existem em Deus, porque fora de Deus ele não existiria, mas ele existe reservado para o juízo, porque sobre todos aqueles que se distanciam de Deus há um juízo. E ele diz assim, que ele não tendo em conta, não cobrando, não levando em conta o tempo que a pessoa praticou uma religião que não está fundada nas Escrituras, ele não toma em conta, mas ele anuncia agora, ele anuncia hoje, ele anuncia a você agora. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a todos os homens, a todos, Deus não faz acepção de pessoas, e em todo lugar ele também não tem uma nação predileta ou escolhida para a salvação no sangue de Jesus. Ele anuncia a todos para que se arrependam. Arrepender é mudar o curso da vida, é se voltar para o outro lado, nesse caso voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Esse dia vem chegando, esse dia pressa, em que o julgamento do Senhor virá através do varão que ele destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então ele ressuscitou, subiu ao céu. Mais de 500 varões estavam ali admirados olhando, e 2 anjos do Senhor disseram: varões galileus, o que estáis admirados? Da mesma maneira que ele subiu, ele virá, e ele virá, e ele vai encontrar você onde? Adorando a ele ou adorando os ídolos? Reverenciando a ele ou reverenciando os ídolos? Sendo limpo por ele, pela sua palavra, ou limpando os ídolos? Pense na sua vida para a eternidade. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu coração.